Olá, olá, vamos gravar o nosso vídeo de número 9. Hoje nós vamos começar pelo artigo, deixa eu localizá-lo aqui, eu perdi o artigo aqui, ao vivo, quem faz ao vivo acontece isso, viu? Muito bem, pelo artigo 61. Compete ao juiz de vara de execuções criminais e corregedoria e corregedor de presídios. O que compete ao juiz de vara de execuções criminais e corregedor de presídios? O inciso 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer ao condenado. Declarar extinta a punibilidade. Decidir sobre soma ou unificação de penas. B. Progressão ou regressão nos regimes. C. Detração e remissão da pena. Estamos falando do artigo 61, que fala das competências do juiz de vara de execuções criminais e corregedor de presídios. Só uma pontuação. Detração é abater ou computar na pena privativa de liberdade o tempo de prisão preventiva ou provisória e o de internação em hospital ou manicômio. Esse desconto se dá na pena definitiva aplicada. Letra D. Suspensão condicional da pena. Letra E. Livramento condicional. Letra F. Incidente de execução. Estamos falando das competências do juiz da vara de execução criminais e corregedor de presídio. Fixação das condições do programa de regime aberto e da suspensão condicional da pena se a decisão penal condenatória for omissa, houver omissão na sentença, na decisão penal condenatória. H. Realização das audiências admonitórias nas hipóteses de regime aberto ou suspensão condicional da pena. Você deve estar se perguntando, o que é audiência admonitória? É aquela, para aparecer no seu vídeo, em que os magistrados estabelecem condições para o cumprimento do regime aberto, as quais, se desobedecidas, podem provocar a regressão à volta de regime. Estarão presentes o magistrado, o representante do Ministério Público, o condenado e seu advogado. As condições são dadas ou anunciadas ao condenado e ao advogado. A esta audiência, ambos deverão estar presentes. Letra I. Execução provisória da pena. Compete também ao juiz da vara de execuções criminais e corregedor de presídios. Execução provisória da pena, assim entendida, aquela que recaia sobre o reeducando preso, proveniente decisão condenatória, independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes. Inciso 4. Autorizar saídas temporárias. Também competência do juiz das varas de execuções e criminais. A vara de execuções e criminais e corregedor de presídios. 5. Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar sua execução. Letra B.
a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Literal. Letra C, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Letra E, a revogação da medida de segurança. Letra F, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Letra G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Em outra comarca. Após prévio consentimento do seu titular, salvo nas penitenciárias regionais. H. Remoção do condenado nas hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei Federal 7.210, de 11 de julho de 1994, que instituiu a Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 86, que vai aparecer na sua tela, diz o seguinte: as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. E o parágrafo 1º do artigo 86 da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, diz o seguinte: primeiro, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Meus caros, vocês estão vendo que esse artigo 61, ele é mesmo para você lê-lo e relê-lo. Ouvir o professor várias vezes lendo esse artigo e os seus incisos. Inciso 6. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inciso 7. Inspecionar mensalmente, de mês em mês, os estabelecimentos penais, tomando providências para o seu adequado funcionamento. E promover, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. É competência, nesse caso, do juiz de vara de execuções criminais e corregedor de presídios. Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência dos dispositivos legais. Compor e instalar o Conselho da Comunidade, cuja estruturação seja estabelecida em lei. Proceder à correção, fiscalização permanente da Polícia Judiciária e dos presídios da comarca. Diz o parágrafo único do artigo 61. Nas comarcas com mais de uma vara, onde não houver vara especializada de execuções criminais, nem corregedoria de presídios, não há. O juiz corregedor de presídios será designado pelo Corregedor Geral de Justiça, por período de até
2 anos. Proibida a recondução. Proibida a recondução. Então, nas comarcas, com mais de uma vara, onde não houver vara especializada de execuções criminais, nem corregedoria de presídios, o juiz corregedor de presídios será designado por quê? Pelo Corregedor Geral de Justiça. Qual período? Pelo período de até 2 anos. De até 2 anos. É proibida alguma coisa? Sim. É proibida a recondução desse juiz corregedor de presídio. Artigo 62. O artigo 62 vai falar da competência da vara da infância e da juventude. Compete ao juiz da vara da infância e da juventude exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre menores, bem como as de fiscalização, orientação e apuração de quê? De irregularidades de instituições governamentais e não governamentais, abrigos, instituições de atendimento e entidades congêneres que lidam com menores, garantindo-lhes a proteção, garantindo-lhes medida de proteção. Ainda, o parágrafo único do artigo 62 nos diz: nas comarcas que não houver vara especializada para a infância e para a juventude, cabe a quem? Cabe ao Corregedor Geral de Justiça designar bienalmente o juiz de direito competente para tais atribuições. Será que, nesse caso, é permitida ou não a recondução? Neste caso, para o juiz de direito, que será designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, será permitida uma recondução, somente uma, e sua substituição quando convier. O 62A fala o seguinte: as varas de conflitos fundiários de Belo Horizonte passa a denominar-se Vara Agrária de Minas Gerais. Vara Agrária de Minas Gerais. E compete ao que? A Vara Agrária de Minas Gerais. Compete processar e julgar com exclusividade as ações que tratem de questões agrárias, lógico, envolvendo conflitos fundiários, terras. Parágrafo 1º do 62A. Sempre que considerar necessário a eficiente prestação jurisdicional, quando for necessário, para que a prestação jurisdicional tenha eficiência, o juiz far-se-á
presente no local do litígio. Quando for necessário, o juiz fará-se presente no local do fato, do litígio. Parágrafo 2º do 62A. A Corte Superior do Tribunal de Justiça não é o presidente, é a Corte Superior do Tribunal de Justiça editará resolução para regulamentar a matéria tratada neste artigo. A Corte Superior do Tribunal de Justiça editará resolução para regulamentar a matéria tratada nesse artigo 62A, que fala de conflitos fundiários, que fala da Vara Agrária de Minas Gerais. Nós vamos encerrar esse vídeo, porque nós estamos trabalhando com dispositivos muito literal. Então, para não cansar muito e até ficar mais fácil, se você assistiu uma vez, se já não quer ver esse vídeo mais, então nós vamos encerrar esse bloco. Todo bloco, todo vídeo que for muito assim, muita literalidade do dispositivo, eu vou gravar poucos, rápido, para que você possa pulá-lo, não fique perdendo tempo com essas leituras. Ok? Mas eu acho importante assistir esse vídeo pelo menos uma ou duas vezes. Nós vamos vencer pelo diferencial. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A vitória pertence a você que está me assistindo nesse momento. Um grande abraço.